Olá, que a paz do Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Nós vamos começando aí um novo mês sob a bênção do Senhor. Eu tinha anunciado em alguns programas anteriores que a gente começaria um novo projeto a partir de hoje. E o nosso projeto é conversarmos aqui, colocar os salmos que são tão famosos, tão conhecidos, outros desconhecidos. A gente quer colocar estes salmos na vida diária de cada um de nós. Alguns são salmos de louvor, outros são salmos de pedidos, e se você já leu, por exemplo, o Salmo 23, que terá um momento todo especial lá para o final do mês de junho, se não me falha a memória agora, se você já leu esse Salmo 23, você percebe que em momentos diferentes da vida, ele te traz consolo e conforto diferente, ou uma alegria diferente. Nós temos situações em que o Salmo 23 é usado no momento de uma despedida de uma pessoa querida, como foi o caso da cerimônia fúnebre desta semana do pastor Roberto Kunzendorf, que a pregação, inclusive feita por mim, nesse culto, ela foi feita com base no Salmo 23, porque foi o domingo do Bom Pastor, o domingo passado, e esse nosso pastor faleceu, e lembramos que o pastor Jesus, o pastor dos pastores, estava com ele, e ele está com esse pastor neste momento. Então nós vamos começar pelo Salmo 1, sempre o primeiro versículo de cada salmo, com algumas exceções, que algumas vezes o versículo é só uma pequena introdução e nós queremos talvez olhar o versículo 1 e o versículo 2, mas a ideia é uma passada geral pelo início de todos os salmos. Então os próximos mais de 150 programas serão sobre os salmos, se tudo correr bem, se não houver alguma mudança, mas a ideia é essa aí. A gente nos próximos, contando com esse, os próximos mais de 150 programas serão os salmos. Por que mais de 150? Porque o Salmo 23, no início de junho, na verdade, a partir do dia 1º de junho até o dia 6 de junho, a gente vai falar do Salmo 23, versículo a versículo. Então você é convidado para esta viagem que a gente quer fazer pelos Salmos. Se você tiver alguma colaboração, quiser de alguma forma perguntar, deixa aí nos comentários, em qualquer uma das redes sociais que vai ficar aparecendo aí, você pode ver, deixa eu ver, tá aqui as redes sociais que eu estou inscrito. Essas aqui são algumas delas, as principais, mas você pode deixar os comentários. No Facebook, às vezes eles não avisam, eu demoro um pouco para ver, e no YouTube. O YouTube eu acho que é o mais fácil de você falar comigo. Mas você pode sempre, se você é membro da congregação aqui, pode entrar em contato pelo WhatsApp ou pode pedir meu número aí por uma dessas redes sociais. Demora um pouquinho, mas eu vou te responder e daí a gente pode ir entrando nesses contatos pessoalmente. Além dessa aqui, tem o Telegram também, que eu uso bastante hoje em dia, porque dá para manter os recursos ali. Então a gente vai ao nosso primeiro salmo, desse nosso primeiro novo alvorecer, para o dia 1º de maio, dia do trabalho. Hoje, dia do trabalho, que Deus abençoe todos que têm o seu trabalho, que Deus abençoe para que mais e mais trabalho e condições de sustento apareçam, como tem aparecido aí nos últimos meses. Notícias que às vezes não chegam para todos, mas o Brasil, aqui eu vou recorrer à minha memória, tem dias que eu não leio essas mensagens, essas notícias, mas se não me falha a memória, nos últimos 3 ou 4 meses o Brasil tem sempre gerado mais empregos do que demitido pessoas. E isso é legal, quer dizer que a economia da qual todos nós precisamos, tem gente que tem raiva de economia, mas todos nós precisamos dela e precisamos dela estável para que os preços não subam demais, etc. Isso você pode se informar na internet. Mas nesse dia do trabalho, que Deus abençoe todos os trabalhadores que hoje estão com seu emprego e aqueles que não estão, que Deus dê condições de encontrarem também um trabalho, um sustento digno para si e para suas famílias. Vamos ao nosso novo alvorecer. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus, digno de louvores.
Olá, amados em Cristo, a paz de Jesus a todos vocês. Estamos começando o nosso 1º de maio, desejando a bênção de Deus para todos os trabalhadores que hoje têm o seu dia. E o salmo de hoje é o de número 1, versículo 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. O Novo Alvorecer é um programa da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e aqui em Nova Venécia, no Espírito Santo, nós somos a congregação Castelo Forte, que fica no bairro Bela Vista. Se você usa uma Bíblia um pouco mais antiga, talvez você tenha estranhado essa palavra felizes aqui, porque nessas Bíblias mais antigas vem escrito bem-aventurados, particularmente uma palavra que eu nunca entendi, bem-aventurados. A gente lembra de desenhos animados na infância, das aventuras de séries de super-heróis, e para isso... para esta palavra a gente sempre lembra de aventura, e tão bem-aventurados não fazia muito sentido. Mas na Bíblia da linguagem de hoje aparece felizes. Então, felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Sempre quando tem um batizado aqui na igreja, a igreja luterana batiza crianças porque acredita que Jesus Cristo mandou batizar também crianças. A gente pode conversar sobre isso em um outro momento, você pode entrar em contato comigo e a gente pode até falar sobre isso. Mas nesse momento do batizado, de falar com os padrinhos, eu sempre falo assim: olha, vocês padrinhos estão aí no mundo para dar bons conselhos para os afilhados de vocês, porque para ensinar o que não presta já tem muita gente, e como tem. Conforme as redes sociais vão aumentando, parece que aparece ainda mais gente para ensinar coisa que não presta. São grupos de WhatsApp só para trocar porcaria, para trocar coisas que fazem mal para o seu espírito, para a sua alma, para o seu futuro eterno. Então, felizes são aqueles que não se deixam abater, que não se deixam levar por esses conselhos dos maus. Se te colocaram num grupo de pornografia, por exemplo, isso existe. Já me colocaram sem querer em alguns, e daí quando perceberam que o pastor estava lá, todo mundo saiu ou eu saí. Porque não posso ficar num lugar desses. E nem você. Então como é que a gente faz nesse momento em que o mundo parece que está à nossa volta ensinando o que é mal, dando maus conselhos? A gente ouve a Deus. A gente continua no conselho de Deus, a gente não se junta com aqueles que zombam de tudo que é sagrado. Tem gente zombando da palavra de Deus, zombando da Bíblia. Estes, no momento certo, Deus dará a sua resposta. Mas nós que cremos em Cristo, nós confiamos que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, morreu por nós, então nós somos felizes, porque a gente vai no conselho de Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai misericordioso, agradecemos por Tua presença sempre conosco, agradecemos por Tua bênção e pedimos que continue sempre nos aconselhando. Em nome do Salvador Jesus. Amém. Assim então termina o nosso novo alvorecer de hoje. Você é convidado a inscrever-se no canal do YouTube, onde essas mensagens estão sendo publicadas. Quando dá tempo, elas são publicadas também no Facebook, mas pelo menos o link vai sempre para o Facebook. Eu andei colocando algumas no Instagram também, mas ali é mais complicado para a gente colocar vídeos. Então, o nosso canal, o lugar onde você pode achar tudo é no YouTube. Se você não está vendo no YouTube esse vídeo, você pode entrar lá no canal, Pastor Jarbas, é muito fácil ali, e você pode ter essas mensagens todos os dias. Se você tiver sugestões, eu sempre reforço, escreve aí nos comentários e vamos conversando sobre isso. No mais, que Deus te abençoe e fique em paz, na paz de Cristo.